milionário viúvo ficou apaixonado ao ver uma mulher no parque tratar sua filha paralítica com amor e carinho. O que vai acontecer mudará a vida de todos. Era uma tarde fria de outono quando Carla decidiu sair para esfriar a cabeça. Precisava de ar, precisava pensar. Seu coração estava em pedaços desde a noite anterior, quando flagrou seu noivo nos braços de outra mulher. Depois de tantos planos, tantos sonhos juntos, tudo havia desmoronado diante de seus olhos em questão de segundos. Sentia-se traída, enganada, mas acima de tudo vazia. Caminhava pelo parque sem destino certo, deixando o vento gelado bater em seu rosto, como se a dor física pudesse de alguma forma distrair da dor emocional que a consumia por dentro. A alguns metros dali, sentado em um banco de madeira, Arlindo Chagas observava a filha com um olhar perdido. Isabela, sua pequena de 5 anos, estava em sua cadeira de rodas, a expressão distante, os olhos tristes. A menina não falava muito desde o acidente que mudou suas vidas para sempre. Há 1 ano, um trágico acidente de carro tirou a vida de sua esposa, a mulher que ele amava mais do que tudo. Isabela, que também estava no carro naquela noite fatídica, sobreviveu, mas não saiu ilesa. Além de perder a mãe, ficou paraplégica. Desde então, o milionário viúvo fazia de tudo para que a filha encontrasse um pouco de felicidade novamente. Mas era como se uma sombra de tristeza tivesse se alojado na alma da criança, e nada que ele fizesse parecia capaz de afastá-la. Foi quando Carla passou por perto e, sem querer, seus olhos pousaram na cena. O homem elegante de terno escuro, sentado ao lado da menina de cabelos cacheados, tão pequena e frágil em sua cadeira de rodas. Algo dentro dela se apertou. Havia tanta dor ali, tanta solidão refletida nos olhos daquela criança. Sem pensar muito, Carla se aproximou. "Oi, princesa", disse, agachando-se ao lado da cadeira. Sua voz era doce, envolvente, como um abraço quente em uma noite fria. "Esse passarinho é lindo, não é?" Isabela ergueu os olhos, surpresa por alguém estar falando com ela. Arlindo, por sua vez, olhou desconfiado para a mulher desconhecida, mas algo em sua postura e em sua voz parecia genuíno. Diferente de tudo que ele já tinha visto, a menina hesitou antes de responder baixinho. "É bonito." O coração de Arlindo acelerou. Havia meses que sua filha não interagia assim com ninguém. Ele olhou para Carla intrigado. Quem era essa mulher? E como em apenas alguns segundos conseguira algo que ele tentava há tanto tempo? Carla sorriu, sentando-se no chão ao lado da menina, sem se importar com o frio. Continuou falando sobre o passarinho, sobre as folhas que caíam ao redor e sobre como o vento fazia um barulho engraçado ao passar pelas árvores. Aos poucos, Isabela foi relaxando, respondendo baixinho, começando a se interessar pela conversa. Arlindo observava a cena sem conseguir desviar o olhar. Era como se estivesse vendo um milagre acontecer diante de seus olhos. Pela primeira vez em 1 ano, ele viu sua filha esboçar um sorriso, pequeno, tímido, mas era um sorriso. E foi naquele momento que algo dentro dele mudou. Ele só não sabia que aquela mulher misteriosa, que surgiu como um sopro de esperança em meio ao seu sofrimento, estava prestes a transformar sua vida para sempre. Arlindo não conseguia tirar os olhos de Carla. Havia algo nela, algo diferente de tudo que ele já tinha visto. Não era apenas a maneira como falava com Isabela, mas sim a naturalidade com que o fazia, como se realmente se importasse, como se a menina não fosse apenas uma criança em uma cadeira de rodas, mas sim uma garotinha cheia de vida e sentimentos. Ele observava em silêncio, sem querer interromper aquele momento raro, precioso. Fazia tanto tempo que não via sua filha interagir com alguém dessa maneira. Desde a morte de Marina,
Sua esposa, Isabela, se fechou para o mundo. Os médicos diziam que era normal, que o trauma da perda e a nova condição física levariam tempo para serem aceitos, mas ele não sabia mais o que fazer. Tentou brinquedos novos, passeios, terapia, mas nada parecia trazer de volta o brilho que antes existia nos olhos da filha. E agora, ali, uma estranha conseguia fazer em minutos o que ele tentava há 1 ano. Você gosta de histórias? Carla perguntou com um sorriso, inclinando-se um pouco mais para perto da menina. Isabela hesitou, mas seus olhos brilharam por um segundo antes que ela assentisse levemente com a cabeça. Carla sorriu mais ainda e começou a contar uma história improvisada sobre um passarinho que tinha medo de voar, mas que com o tempo aprendeu que o céu era seu verdadeiro lar. A cada palavra, a voz dela transmitia emoção, carinho, e pouco a pouco, Isabela foi se envolvendo na narrativa. Seus pequenos dedos brincavam distraidamente com a barra de sua blusa, um gesto quase imperceptível, mas que Arlindo percebeu. Era um sinal. Um sinal de que, pela primeira vez em muito tempo, sua filha estava relaxando. Arlindo respirou fundo e se ajeitou no banco, observando Carla com mais atenção. Ela não parecia uma mulher qualquer. O jeito como falava, o cuidado com que escolhia, as palavras, a maneira como olhava para Isabela com ternura genuína. Nada ali parecia forçado. Quando a história terminou, Isabela suspirou baixinho. Gostei, murmurou, quase como se não quisesse admitir. Carla riu suavemente. Que bom. Eu conheço várias outras. Se quiser, posso te contar mais um. Dia. Arlindo, que até então estava apenas ouvindo, finalmente se manifestou. Isso seria muito bom. Sua voz era firme, mas gentil. Minha filha adora histórias, não é, princesa? Isabela olhou para o pai e pela primeira vez em meses sorriu timidamente para ele. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que atingiu Arlindo como um soco no peito. Ele sentiu os olhos arderem, mas piscou algumas vezes para afastar qualquer vestígio de emoção. Carla notou aquilo e sorriu de leve. Acho que hoje vocês dois ganharam um novo amigo. Ela brincou. Isabela olhou para ela e, hesitante, estendeu a mãozinha. Carla segurou com delicadeza, sentindo o toque frágil e ao mesmo tempo cheio de significado. Arlindo suspirou profundamente antes de finalmente perguntar. Me desculpe, não perguntei seu nome. Carla. Carla, ele repetiu, como se quisesse memorizar o nome. Eu sou Arlindo e essa é minha filha, Isabela. Muito prazer, Isabela. Carla disse, olhando diretamente para a menina. Espero te ver de novo. Antes que Arlindo pudesse pensar em algo para dizer, seu celular tocou. Ele suspirou, já imaginando que era algum assunto urgente da empresa. Levantou-se, afastando-se alguns passos para atender. Carla, por outro lado, ficou ali, observando Isabela com um olhar carinhoso. Sentia algo estranho dentro de si, uma conexão que não conseguia explicar. Talvez fosse porque, de certa forma, ela também estivesse ferida. Também carregava uma dor silenciosa dentro do peito, uma decepção que a fazia se sentir perdida. Por um instante, permitiu-se esquecer da traição, da dor, do passado. Ali, naquele parque, ao lado daquela garotinha frágil e daquele homem misterioso, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Quando Arlindo voltou, Carla percebeu que era hora de ir. Foi um prazer conhecer vocês dois, ela disse, levantando-se e ajeitando a bolsa no ombro. Arlindo hesitou. Queria pedir para ela ficar mais tempo. Queria saber mais sobre ela, mas algo o impediu. Talvez o receio de se apegar. Talvez o medo de que aquele momento tão raro se dissipasse como um sonho ao amanhecer. O prazer foi nosso, ele disse. Simplesmente, Carla olhou para Isabela mais uma vez e sorriu. Até logo, princesa. E então virou-se e foi embora.
Arlindo ficou parado ali, observando Carla se afastar. Algo dentro dele dizia que aquele não era um adeus, e ele estava certo. Carla caminhava pelo parque, sentindo o vento frio contra sua pele. A conversa com Isabela ainda ecoava em sua mente. Havia algo naquela garotinha, algo que despertava nela um sentimento de proteção, de carinho genuíno, mas ao mesmo tempo sentia que não devia se envolver. Não queria criar laços, não agora, não depois de tudo que havia passado. Ela apertou o passo, tentando afastar os pensamentos, mas antes que pudesse desaparecer na multidão, ouviu passos apressados atrás de si. Carla, espere! Ela virou-se surpresa e viu Arlindo vindo em sua direção, ligeiramente ofegante. Pela primeira vez, notou como ele era um homem elegante, de postura firme e olhar penetrante. Mesmo vestindo roupas formais, havia algo despretensioso nele naquele momento, como se estivesse fora de seu ambiente natural. O que foi? Perguntou curiosa. Arlindo ajeitou o terno com um gesto rápido e ensaiou um sorriso descontraído. Bom, minha filha sugeriu que tomássemos um sorvete juntos, disse, apontando sutilmente para Isabela, que estava a alguns metros atrás na cadeira de rodas. Carla olhou para a menina, que piscava inocentemente para o pai, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu? Isabela franziu a testa e depois balançou a cabeça. Não fui eu. Foi ideia dele. Carla segurou o riso ao ver o rosto de Arlindo ficar vermelho. De vergonha, ele coçou a nuca, claramente desconcertado. Bom, eu só achei que seria uma boa ideia, mas se você não quiser... Carla cruzou os braços, fingindo ponderar. Deixa eu ver se entendi. Você usou sua filha como desculpa para me convidar para um sorvete? Arlindo desviou o olhar, resmungando algo inaudível. Isabela riu baixinho, se divertindo com a situação. Foi isso mesmo, a menina confirmou, rindo. Carla não conseguiu segurar o riso e soltou uma gargalhada sincera. Havia algo despretensioso e leve naquele momento, algo que há muito tempo não sentia. Tudo bem, aceito o convite, ela disse, ainda rindo. Arlindo suspirou aliviado e ao mesmo tempo embaraçado. Ótimo, vamos! Os três caminharam, ou melhor, Arlindo empurrava a cadeira de Isabela até um quiosque de sorvetes próximo. O clima entre eles estava descontraído. O milionário, que sempre foi acostumado a um mundo de negócios e reuniões formais, sentia-se estranhamente confortável ao lado de Carla. Ela era espontânea, tinha um jeito leve de lidar com as situações. Quando chegaram ao quiosque, Carla se inclinou para Isabela. Qual é o seu sabor favorito? A menina pensou um pouco antes de responder. Chocolate. Ótima escolha. O meu também. Carla exclamou. Arlindo fez um som de reprovação. Chocolate? Sério? Napolitano é muito melhor. Carla fingiu indignação. Napolitano. Isso é basicamente alguém que não soube decidir entre chocolate, morango e creme. Isabela riu tanto que quase se inclinou para a frente na cadeira. Meu pai sempre escolhe napolitano. Ele nunca consegue escolher um só. Carla olhou para Arlindo com um sorriso vitorioso. Então você é do tipo indeciso, hein? Ele ergueu as mãos em rendição. Eu só gosto de variedade. Isso é um problema? Claro que sim. A vida é feita de decisões firmes. Carla brincou, pegando seu sorvete de chocolate e dando uma lambida exagerada. Arlindo pegou o dele, claro, napolitano, e fingiu indignação. Quer saber? Eu acho que vocês duas estão perdendo a melhor combinação de todas. Pai, você só fala isso porque nunca consegue decidir. Isabela zombou. Carla gargalhou, pegando um guardanapo para limpar um pouco do sorvete que encostou em seu nariz. Sem querer. O clima entre eles era leve, natural, como se conhecessem há anos. Está vendo?
Nem sua filha te apoia nessa escolha. Arlindo suspirou dramaticamente. Traída pela própria filha. Que mundo cruel. Isabela e Carla riram juntas. O milionário as observou por um instante, sentindo algo diferente. Não sabia exatamente o que era, mas gostava daquela sensação. Gostava de ver sua filha sorrindo outra vez. Depois de terminarem os sorvetes, sentaram-se em um banco próximo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Você vem sempre a esse parque? Arlindo perguntou. Carla hesitou por um segundo antes de responder. Não muito. Hoje eu só precisava espairecer um pouco. Ele percebeu a mudança sutil no tom dela. Algo na resposta indicava que havia mais por trás, algo que talvez ela não quisesse falar. Dia difícil? Ele arriscou. Ela soltou um riso sem humor. Você nem imagina. Arlindo ficou curioso, mas decidiu não pressioná-la. Bom, se te serve de consolo, hoje foi um dos melhores dias da minha filha nos últimos meses. Ele disse olhando para Isabela, que ainda brincava distraidamente com o guardanapo. Carla olhou para a menina e sorriu. Ela é incrível. Sim, ela é. Arlindo concordou, com um olhar carinhoso para a filha. Por um momento, o silêncio entre eles não foi incômodo. Foi um silêncio tranquilo, cheio de significado. Eu devo ir, Carla disse, levantando-se suavemente. Arlindo assentiu, mas dessa vez não hesitou. Carla chamou antes que ela se afastasse. Ela se virou. Sim, ele pensou por um segundo antes de finalmente dizer, gostaria de vê-la de novo. Carla ficou surpresa, mas um sorriso brincou em seus lábios. Quem sabe? Talvez eu apareça por aqui outra vez. E então se afastou, deixando Arlindo com a sensação de que algo importante estava apenas começando. Carla deu alguns passos, mas antes que pudesse ir embora de vez, ouviu novamente a voz firme de Arlindo, chamando por ela. Carla, ela parou e com um pequeno sorriso nos lábios, virou-se para encará-lo. Sim, Arlindo hesitou por um instante. Não sabia se estava tomando a decisão certa, mas algo dentro dele dizia que precisava tentar. Posso te pedir uma coisa? Carla arqueou uma sobrancelha intrigada. Depende. O que seria? Ele respirou fundo, buscando as palavras certas. Minha filha, Isabela, faz fisioterapia para tentar recuperar os movimentos das pernas, mas ela não quer ir. Já tentamos de tudo, e mesmo os médicos dizendo que há chances, ela se recusa. Foram só alguns dias e depois ela simplesmente desistiu. Carla olhou para a garotinha, que agora observava os dois com uma expressão neutra, mas seus olhos mostravam um misto de curiosidade e receio. Eu percebi que ela gostou de você, Arlindo continuou. Foi a primeira vez, em muito tempo, que a vi sorrindo e se abrindo para alguém. Então eu queria saber se... Ele parou por um instante, como se estivesse organizando seus pensamentos. Me desculpe, mas... Você trabalha com o quê? Carla hesitou. Ela não sabia por quê, mas sentiu uma onda de vergonha ao responder. Eu sou auxiliar em uma escola infantil, ou pelo menos era... murmurou, desviando o olhar. Era? Arlindo franziu a testa. Ela suspirou. Pedi demissão ontem. Ele ficou surpreso. Por quê? Porque trabalhava no mesmo lugar que meu ex-noivo. Carla respondeu, sua voz carregada de mágoa. E depois do que aconteceu, não dava mais para continuar lá. Arlindo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Eu sinto muito, ela deu de ombros. Tudo bem, a vida segue. Ele a observou por um momento antes de finalmente fazer o convite. Carla, eu sei que é algo inesperado, mas... Você aceitaria trabalhar comigo? Ela arregalou os olhos. O quê? Quero que cuide de minha filha e a ajude com a fisioterapia. Carla ficou sem palavras. Eu? Mas eu não sou fisioterapeuta. Eu sei. Já temos um profissional excelente para isso, mas ela precisa de alguém em quem confie, alguém que a motive a tentar.
e eu vi que você tem esse efeito sobre ela. Carla olhou para Isabela, que agora evitava seu olhar, como se estivesse tímida. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, Arlindo. E se eu disser que estou disposto a pagar um bom salário? Ela franziu a testa. Quanto exatamente? Ele mencionou um valor. Carla arregalou, os olhos incrédula. O quê? Arlindo sorriu de leve ao ver sua reação. Pelo visto, é mais do que você ganhava. Mais? Isso é 5 vezes mais do que eu ganhava na escola. Ele assentiu. E você merece. Carla sentiu seu coração acelerar. A oferta era tentadora. Não apenas pelo dinheiro, mas porque, de alguma forma, sentia que poderia fazer a diferença na vida daquela menina. Ela olhou para Isabela mais uma vez. A garotinha mordia o lábio inferior, claramente tentando esconder a expectativa. Carla suspirou, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida. Tudo bem. Eu aceito. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Arlindo. Ótimo. Podemos começar amanhã? Claro. Ele estendeu a mão e Carla a apertou, selando o acordo. Mal sabia ela que aquele simples aperto de mãos mudaria seu destino para sempre. No dia seguinte, Carla chegou à mansão de Arlindo pontualmente. Nunca tinha visto uma casa tão grande e luxuosa de perto. As paredes eram impecáveis, o jardim bem cuidado e os móveis pareciam saídos de uma revista de decoração. Mas, para sua surpresa, aquele lugar, que deveria transmitir imponência, tinha um ar silencioso e triste. Como se, apesar de toda a riqueza, faltasse algo essencial ali. Isabela estava sentada na cadeira de rodas, perto da grande janela da sala, observando o jardim. Ao ver Carla entrar, a menina abriu um pequeno sorriso, mas sua expressão ainda trazia um resquício de receio. Bom dia, Isabela, Carla disse animada. Bom dia, respondeu a menina, em um tom tímido. Arlindo apareceu logo em seguida vestindo um terno impecável, como sempre. Seu olhar se fixou em Carla por alguns segundos antes de falar. Fico feliz que tenha vindo. Eu já conversei com a fisioterapeuta e ela virá 3 vezes por semana. Nos outros dias, gostaria que você ajudasse Isabela a se manter ativa, mesmo que seja apenas brincando e se movimentando dentro do que ela conseguir. Carla assentiu. Pode deixar. Vamos trabalhar juntas, não é, pequena? Disse, piscando para Isabela, que sorriu de leve. Nos primeiros dias foi difícil. A menina estava resistente. Sempre que Carla sugeria os exercícios, Isabela inventava desculpas. Estou cansada. Minha perna dói. Isso é chato. Carla entendia. A garotinha não queria encarar a realidade, mas ela não desistiria tão fácil. Certo dia, depois de uma manhã frustrante onde Isabela se recusou a fazer qualquer exercício, Carla sentou-se ao lado dela e pegou um livro infantil. Você sabia que existem histórias de pessoas que superaram desafios muito maiores? Tipo o quê? A menina perguntou desconfiada. Tipo um garotinho que perdeu os movimentos das pernas, mas não desistiu. Ele treinou, se esforçou e um dia conseguiu andar de novo. Os olhos de Isabela brilharam por um instante. Ele voltou a andar? Voltou. E sabe por quê? Por quê? Carla se inclinou para perto e sorriu. Porque ele acreditou que podia. Aquela foi a primeira vez que Isabela pareceu refletir sobre o assunto. No dia seguinte, quando Carla sugeriu uma pequena atividade, a menina aceitou, hesitante, mas aceitou. Arlindo observava tudo de longe. Ele via o esforço de Carla, a paciência, o carinho com que tratava sua filha. Algo dentro dele aquecia ao vê-la ali, tornando sua casa mais viva, preenchendo um espaço que parecia vazio desde a morte de sua esposa. Ele percebeu que Carla não era apenas uma ajudante. Ela estava se tornando alguém essencial para Isabela, e de maneira inesperada, para ele também.
Carla sabia que precisava ajudar Isabela da melhor forma possível. Então, decidiu fazer algo que surpreendeu Arlindo. Inscreveu-se em um curso online sobre reabilitação infantil. Você fez isso por Isabela? Arlindo perguntou surpreso ao vê-la estudando no tablet. Claro. Se vou ajudá-la, quero fazer da maneira certa. Carla respondeu sem desviar os olhos da tela. Arlindo sentiu uma admiração profunda crescer dentro dele. Ela não precisava ir tão longe, mas estava fazendo aquilo porque realmente se importava. Dia após dia, Carla aplicava o que aprendia. Motivava Isabela com brincadeiras, a fazia rir enquanto praticavam os exercícios. Você é esperta demais, Carla elogiou, enquanto a menina tentava se apoiar na barra paralela da fisioterapia. Eu sou? Isabela perguntou sorrindo. Claro, e forte também. Aposto que em pouco tempo você vai estar correndo por aí e me deixando para trás. Aos poucos, a menina começou a se esforçar mais. Cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. O tempo passava e a presença de Carla na mansão se tornava cada vez mais natural. Ela e Isabela estavam cada vez mais próximas, como se fossem mãe e filha. E, inevitavelmente, Carla e Arlindo começaram a se aproximar também. Certa noite, depois de um longo dia, os dois estavam na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. Você tem sido incrível com minha filha, Arlindo disse, com a voz mais suave do que de costume. Carla sorriu, mas desviou o olhar. Ela é uma menina maravilhosa. Ela só precisava de alguém que acreditasse nela. Arlindo a observou. Por um instante, admirando a mulher que estava diante dele. Ela era tão diferente de qualquer pessoa que já conhecera, simples, genuína, cheia de empatia. Um silêncio se instalou entre os dois. Não era incômodo, era carregado de algo que ambos sentiam, mas não tinham coragem de admitir. Carla sentia-se atraída por Arlindo. Seu jeito protetor, seu carinho pela filha, sua força e gentileza a faziam sentir algo que não queria sentir. Ela já tinha se machucado antes, ela já havia confiado em um homem e sido traída. Não podia se permitir passar por aquilo de novo. Então, antes que qualquer coisa fosse dita, ela se levantou rapidamente. Acho melhor eu ir descansar. Amanhã será um dia cheio. Arlindo apenas assentiu, mas seus olhos a seguiram até ela desaparecer pela porta. Ele sabia, ela também sentia o que ele sentia, mas por algum motivo estava fugindo disso. O que ele não sabia era se estava disposto a deixá-la fugir. Nos dias que se seguiram, a conexão entre Carla e Isabela só se fortalecia. A pequena já não via nela apenas uma professora ou cuidadora, mas alguém que lhe transmitia segurança e carinho, alguém que acreditava nela de verdade. Os exercícios de fisioterapia, que antes eram um tormento para Isabela, agora se tornaram momentos cheios de incentivo e risadas. Carla sabia exatamente como motivá-la, transformando cada movimento difícil em uma brincadeira, em um desafio divertido. Vamos fazer de conta que somos bailarinas? Carla sugeriu um dia, enquanto segurava a menina pelas mãos e a ajudava a se equilibrar. Bailarinas? Mas eu estou de cadeira de rodas. Isabela retrucou com um biquinho. E quem disse que bailarinas não podem voar? Carla sorriu, pegando a menina no colo e girando devagar. Isabela gargalhou, segurando firme nos ombros de Carla. Arlindo assistia a tudo de longe, sem que elas percebessem. Ele nunca tinha visto sua filha tão feliz desde o acidente. Cada sorriso de Isabela, cada risada solta, faziam seu peito se encher de um sentimento que ele achava que nunca mais sentiria depois da morte da esposa. Esperança. Mas não era só isso. A cada dia que passava, ele se via mais envolvido por Carla. Não apenas pelo jeito que ela tratava Isabela, mas pela mulher que ela era. Forte, gentil, determinada.
Alguém que, mesmo com suas próprias feridas, encontrava um jeito de levar luz para aqueles ao seu redor. Só que Carla continuava fugindo dele. Sempre que ficavam a sós, ela inventava uma desculpa para se afastar. Se ele a olhava por tempo demais, ela desviava o olhar. Se a conversa se tornava mais pessoal, ela mudava de assunto. Arlindo sabia o motivo. Ela tinha medo. E ele precisava mostrar a ela que não era como o homem que a machucou. Um encontro inesperado. Certa noite, Carla estava na cozinha da mansão preparando um chá para Isabela, que havia pedido algo quente antes de dormir. Ela se assustou quando Arlindo entrou. "Ah, me desculpe. Não sabia que você estava aqui." Ela disse rapidamente, desviando o olhar. "Tudo bem." Ele respondeu, encostando-se à bancada e cruzando os braços. "Eu posso te ajudar com alguma coisa?" "Não precisa, já estou terminando," Carla respondeu, mantendo-se ocupada para evitar ter que encará-lo. Arlindo ficou em silêncio por um momento, apenas observando-a. "Por que você tem tanto medo? De mim?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela congelou por um instante antes de forçar uma risada nervosa. "Medo? Eu? Claro que não." "Carla." Ele deu um passo à frente, abaixando um pouco o tom de voz. "Você se esquiva sempre que estamos sozinhos. Quando falo com você, sua primeira reação é fugir." Ela apertou os lábios, sentindo o coração disparar. "Eu não sei do que você está falando. Eu sei o que aconteceu com você." Ele continuou, com a voz carregada de sinceridade. "Sei que foi traída, que se decepcionou. Sei que perdeu a confiança nos homens." Carla fechou os olhos por um instante. "Não quero falar sobre isso." "Então escute o que eu vou dizer. Eu não sou ele." Ela finalmente o encarou. "Eu nunca te machucaria, Carla." Arlindo continuou. "Nunca faria você se sentir pequena, indesejada ou trocada." A sinceridade nos olhos dele a deixou vulnerável. Por um segundo, ela sentiu que poderia acreditar. Mas então, como se a realidade a puxasse de volta, ela balançou a cabeça. "Arlindo, eu estou aqui por Isabela. Eu não posso me envolver." "Você já está envolvida," ele rebateu, sem hesitação. Carla abriu a boca para protestar, mas não conseguiu, porque ele estava certo. Ela já estava envolvida com Isabela, com ele, com aquela casa que antes parecia fria e agora começava a parecer um lar. Arlindo percebeu sua hesitação e decidiu dar um passo atrás. "Eu não quero te pressionar," ele disse mais calmo agora. "Mas quero que saiba que estou aqui e que não precisa ter medo de mim." Ela abaixou a cabeça, sem saber como responder. Então, para encerrar o momento, pegou a xícara de chá e murmurou: "Eu preciso levar isso para Isabela." E saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O primeiro passo de Isabela, os dias passaram e Carla continuava se dedicando à menina com todo o coração. Então, certo dia, algo aconteceu. Estavam na sala de fisioterapia e Isabela estava na barra paralela, tentando apoiar o peso do próprio corpo. "Vamos lá, pequena, só mais um pouquinho." Carla a incentivava. Isabela estava suando, os braços tremiam, mas seus olhos brilhavam com determinação. Então, de repente, ela tentou dar um passo. Foi pequeno, mínimo, mas foi um passo. "Você conseguiu!" Carla gritou, levando as mãos ao rosto, emocionada. Isabela riu, olhando para as próprias pernas como se nem ela acreditasse no que acabara de fazer. "Eu consegui." Nesse momento, Arlindo entrou no cômodo e viu a cena. "O que aconteceu?" "Pai, eu consegui dar um passo." Arlindo ficou paralisado por um instante. Então, aproximou-se da filha e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com os olhos marejados. "Eu sabia que você conseguiria, minha princesa," ele disse, beijando suas mãos. Isabela se virou para Carla e abriu os braços. Me dá
Um abraço. Carla se abaixou e envolveu a menina com força. Eu estou tão orgulhosa de você. Enquanto abraçava a pequena, sentiu os olhos de Arlindo sobre ela. Quando olhou para ele, viu algo além da gratidão. Viu algo que fazia seu coração acelerar. Algo que ela mesma sentia, mas ainda tinha medo de admitir. A noite caiu sobre a mansão Chagas, envolvendo cada cômodo em um silêncio profundo. Os empregados já haviam ido embora e a governanta que morava na casa já estava dormindo. Carla também já tinha encerrado seu turno e voltado para casa, deixando Isabela descansando depois de um dia intenso de fisioterapia. Mas naquela noite, algo mudou dentro da pequena menina. Depois do que aconteceu na sessão de fisioterapia, depois de ter dado o seu primeiro passo com a ajuda de Carla, Isabela começou a acreditar que talvez ela pudesse mesmo voltar a andar. E essa ideia não saía da sua cabeça. Enquanto estava deitada em sua cama, mexendo os dedinhos dos pés, sentiu um impulso tomar conta do seu pequeno corpo. Ela queria tentar de novo, sem chamar ninguém, sem pedir ajuda, sem esperar pelo dia seguinte. Ela queria tentar agora. Então, com um pouco de esforço, usou a força dos braços para se apoiar na beira da cama e deslizou para fora da cadeira de rodas. Seu coração batia acelerado. Ela olhou para a barra de apoio instalada no quarto e começou a se arrastar até lá, usando os braços para sustentar o próprio corpo. Seu coração martelava de ansiedade e animação. Ela conseguia, quando finalmente se segurou na barra, reuniu toda a sua força para tentar levantar o corpo. Eu consigo! Ela se esforçou ao máximo. Os músculos tremiam, o suor escorria pela sua testa. E então, por um momento, ela ficou em pé. Seu coração se encheu de orgulho, os olhos brilharam, mas sua perna ainda não era forte o suficiente. Então, antes que pudesse se segurar novamente, ela caiu. O impacto foi forte, o chão gelado contra sua pele, a dor aguda no braço que bateu contra a quina da cama. Isabela sentiu as lágrimas virem antes mesmo de soltar o grito. Papai! Arlindo, que estava em seu escritório revisando alguns documentos, ouviu o grito da filha e seu coração disparou. Era um grito de dor. Ele correu pelo corredor sem nem pensar duas vezes. Arrombou a porta do quarto e encontrou sua filha caída, no chão, chorando. Meu Deus, Isabela! Ele se ajoelhou ao lado dela e pegou-a nos braços, desesperado. O que aconteceu, meu amor? Você está doendo? Eu só queria tentar andar de novo. Arlindo sentiu um aperto na garganta. Meu anjo! Ele examinou seu braço e viu que estava vermelho, talvez machucado. Não parecia uma fratura, mas ele não podia arriscar. Sem pensar duas vezes, pegou o celular e ligou para Carla. Carla já estava de pijama, preparando-se para dormir, quando seu telefone tocou. Ao ver o nome de Arlindo na tela, seu estômago se revirou de preocupação. O que houve? É a Isabela. A voz dele estava carregada de tensão. Ela tentou andar sozinha e caiu. Carla sentiu um frio tomar conta do seu corpo. O quê? Ela está bem? Eu estou levando ela para o hospital agora. Eu estou indo. Ela nem pensou. Pegou a primeira roupa que encontrou, calçou os sapatos e saiu às pressas. No caminho, seu coração batia tão forte que doía. Por favor, que não seja nada grave. Quando Carla chegou ao hospital, encontrou Arlindo sentado na sala de espera, segurando a pequena mão de Isabela, que estava deitada na maca com o braço enfaixado. Ao vê-los, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Meu amor! Ela correu até Isabela, segurando o rostinho dela entre as mãos. Você me assustou tanto. Desculpa, tia Carla. Ela beijou a testa da menina e olhou para Arlindo, que também parecia abalado. O que os médicos disseram? Não foi nada grave, ele respondeu, soltando um suspiro pesado. Ela bateu o braço, mas não quebrou. Só vai precisar de alguns dias de repouso.
Carla fechou os olhos, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Graças a Deus. Eles ficaram um tempo em silêncio, apenas absorvendo aquele momento. Então, Isabela quebrou o silêncio. Papai. Oi, meu amor. Você ficou com medo? Arlindo sorriu, passando os dedos pelos cabelos da filha. Muito. E a Carla? Ele olhou para Carla e naquele momento algo passou entre os dois. Carla também ficou com muito medo, ele disse, segurando o olhar dela. Carla engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Eu só queria ajudar. Arlindo sorriu de leve. Você já ajuda mais do que imagina. Houve um silêncio carregado de significados. Então, Carla abaixou o olhar e voltou sua atenção para Isabela. E você, mocinha, aprendeu a lição? Isabela fez um biquinho. Aprendi. Mas eu só queria que você ficasse orgulhosa de mim. O coração de Carla se apertou. Eu já sou orgulhosa de você, meu anjo. Muito. Mas você precisa ter paciência, tá? Logo, logo você vai estar correndo por aí. Isabela assentiu e Carla beijou sua testa novamente. Arlindo assistia a tudo com um brilho diferente nos olhos. Ele sabia. Aquela mulher já fazia parte da vida deles. E ele já não conseguia mais imaginar um futuro sem ela. Os dias seguintes ao susto no hospital trouxeram uma nova dinâmica para a mansão Chagas. Isabela estava mais determinada do que nunca em sua fisioterapia, e Carla, com sua paciência e doçura, a incentivava a cada pequeno progresso. A conexão entre as duas se tornou algo natural, quase como se sempre tivesse existido. Era um laço forte, construído em amor e cumplicidade. E Arlindo via tudo isso com um misto de admiração e encantamento. Ele nunca imaginou que encontraria alguém como Carla. Ela trouxe luz para sua casa, para sua vida e principalmente para a vida de sua filha. Mas ele ainda tinha receio, medo de avançar demais, de bagunçar tudo, de se perder na confusão de sentimentos que cresciam cada dia mais dentro dele. Só que o destino parecia ter outros planos. Numa tarde ensolarada, Carla brincava com Isabela no jardim. Era um daqueles momentos simples, mas cheios de felicidade. Isabela, pega leve. Carla ria, enquanto a pequena jogava pétalas de flores nela. Você não manda em mim? Isabela brincou, cruzando os braços. Ah, é? Então quer dizer que eu me esforço todos os dias para te ajudar a andar e é assim que você me agradece? Isabela riu e de repente abriu os braços. Vem cá, mamãe. O mundo parou. O coração de Carla pulou no peito. O coração de Arlindo, que assistia de longe, quase parou. Houve um momento de silêncio. Carla olhou para Isabela, sem saber o que dizer. O quê? A menina sorriu inocente. Você é minha mamãe agora, não é? Carla sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela olhou para Arlindo, procurando alguma reação, mas ele estava estático, os olhos arregalados, claramente tão surpreso quanto ela. Isabela, meu amor. Carla se ajoelhou ao lado dela. Você tem certeza disso? Sim. Você cuida de mim, me dá carinho, me ajuda. Eu te amo, mamãe. Carla não segurou o choro. Ela abraçou Isabela forte, sentindo o coração quase explodir de emoção. E foi aí que Arlindo se aproximou. Isabela? A voz dele saiu embargada. Você sabe o que está dizendo? Sei sim, papai. A menina olhou para ele e sorriu. Eu sempre quis ter uma mamãe de novo. E Deus mandou a Carla pra gente. Arlindo engoliu em seco. Aquela menina de apenas 5 anos tinha acabado de colocar em palavras tudo o que ele sentia, mas não tinha coragem de admitir. Ele olhou para Carla e encontrou seus olhos marejados, cheios de emoção. Naquele momento, ele percebeu, ele a amava. Não queria mais fugir disso. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Arlindo e Carla ficaram na varanda da mansão, observando o céu estrelado. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era um silêncio cheio de significados.
Até que Arlindo quebrou o momento. Você ficou surpresa hoje, não foi? Carla riu de leve. Acho que isso nem começa a descrever o que senti. Mas você gostou? Ela olhou para ele. Muito, mas confesso que fiquei com medo. Medo de quê? Ela respirou fundo. Medo de me apegar demais e depois perder tudo isso. Arlindo sentiu um aperto no peito. Carla, ela virou o rosto para ele e naquele momento os olhos se encontraram de uma forma diferente. Era como se tudo fizesse sentido. Ele não resistiu mais. Se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. E então, seus lábios se encontraram. Foi um beijo cheio de emoção, de alívio, de entrega. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam dizer. Quando se separaram, Carla suspirou, encostando a testa na dele. O que isso significa? Arlindo sorriu. Que eu não quero mais fugir do que eu sinto por você. Carla sorriu de volta. Nem eu. Na manhã seguinte, Arlindo acordou com uma cena que ele jamais esqueceria. Ele saiu para o jardim e viu Carla andando lentamente, de mãos dadas com Isabela. Mas não era isso que fez seu coração parar. O que fez suas pernas fraquejarem, o que fez seus olhos se encherem de lágrimas, foi o que ele percebeu em seguida. Isabela estava andando. Ela não estava na cadeira de rodas, não estava se apoiando em nada além das mãos de Carla. Ela estava andando pelo jardim, segurando firme a cintura de Carla para manter o equilíbrio. Ele sentiu o peito arder. Isabela. A menina olhou para ele e sorriu. Papai, olha, eu consegui. Arlindo levou a mão ao rosto incrédulo. Ele se aproximou devagar, com medo de que fosse um sonho, com medo de que ela pudesse cair. Mas ela não caiu. Ela estava andando. Ele ajoelhou na grama e abriu os braços. Vem, filha. E ela foi. Os passos eram inseguros, mas cada um deles era um milagre. Ela caiu nos braços do pai, rindo e chorando ao mesmo tempo. Arlindo a abraçou forte, como se nunca mais fosse soltar. Você conseguiu, meu amor. Você conseguiu. Ele levantou o olhar para Carla, que estava parada ali, observando tudo com lágrimas nos olhos. Ele se levantou, foi até ela e a puxou para um abraço apertado. Obrigado. Ele sussurrou. Carla apenas sorriu. Naquele momento, eles sabiam, não era apenas um trabalho, não era apenas uma amizade, era amor, e era para sempre. O tempo passou como um sopro, e 1 ano se foi desde aquele dia mágico no jardim. A transformação na vida de Isabela era visível. Com fisioterapia constante, carinho e incentivo, ela não só aprendeu a andar, mas estava cada vez mais forte e segura. Ainda tinha algumas dificuldades, mas já conseguia correr pequenos trechos e brincar como qualquer outra criança de sua idade. Na mansão Chagas, a felicidade era palpável. Carla e Arlindo estavam mais próximos do que nunca. O amor que nasceu entre eles se consolidou em um relacionamento sólido e cheio de cumplicidade. E Isabela... Isabela era a criança mais feliz do mundo. Ela não se cansava de chamar Carla de mãe, e isso fazia o coração de Carla se encher de alegria todas as vezes. Mas havia algo que Carla não imaginava. Arlindo tinha planos. Você tem certeza que consegue, minha princesa? Arlindo perguntou, se abaixando para ficar da altura de Isabela. Tenho. A menina sorriu, determinada. Vai ser perfeito, papai. Ele riu e bagunçou os cabelos da filha. Então vamos fazer a melhor surpresa do mundo para a mamãe. Era uma tarde tranquila quando Carla chegou à mansão. Ela estava voltando de uma visita à sua mãe e estranhou o silêncio na casa. Isabela, Arlindo, nenhuma resposta. Mas então, quando ela entrou na sala, encontrou Isabela ali, segurando uma pequena caixinha de presente. Oi, mamãe. Oi, meu amor. O que é isso? Carla perguntou, sorrindo e pegando a caixa. Abre, Isabela disse, os olhos brilhando.
Carla, curiosa, abriu a tampa e encontrou chocolates. Eram os seus chocolates preferidos. Ela sorriu surpresa. Você lembrou que esses são os meus favoritos? Claro, Isabela disse, animada. Mas tem mais, tem mais. Antes que Carla pudesse perguntar, Arlindo apareceu. Ele estava elegante, vestindo um terno escuro e segurava um pequeno estojo de veludo. O coração de Carla disparou. Ele se aproximou devagar, seus olhos presos nos dela, carregados de emoção. Carla, a voz dele saiu carregada de sentimento. Há 1 ano, você entrou na nossa vida como um raio de sol depois de uma longa tempestade. Você trouxe luz, esperança e amor para mim e para minha filha. Carla sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Você nos ensinou que é possível recomeçar, que o amor pode curar até as dores mais profundas. Eu pensei que nunca mais poderia amar alguém, mas então você apareceu e me mostrou que o amor não acaba. Ele se transforma. Ele se ajoelhou diante dela, abrindo o estojo de veludo. Dentro, um anel deslumbrante brilhava. Carla, você aceita se casar comigo? As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Ela olhou para Isabela, que sorria animada, e depois para Arlindo, aquele homem que tinha mudado sua vida completamente. Seu coração já sabia a resposta antes mesmo de sua boca. Dizer sim, 1000 vezes sim. Arlindo sorriu emocionado e deslizou o anel em seu dedo. Assim que se levantou, Carla se jogou em seus braços e o beijou com todo o amor que existia dentro dela. Isabela bateu palminhas e pulou animada. Oba, agora somos uma família de verdade. E naquele momento, Arlindo, Carla e Isabela souberam que nunca mais estariam sozinhos. Eles tinham encontrado um no outro o verdadeiro significado do amor.